Um dos privilégios que temos ao estudar a profecia bíblica é ter acesso aos relatos proféticos que falam sobre a sala do trono de Deus. Diante do trono do Senhor, entendemos sobre a sua santidade, sobre a sua dignidade, mas sobretudo também sobre a nossa natureza e a nossa pecaminosidade. Além de tudo isso, na sala do trono de Deus, o Senhor sempre, segundo aquilo que está escrito, nos estende um chamado e coloca diante de nós a oportunidade não só de conhecê-lo melhor, mas sobretudo também de participarmos da sua obra. É sobre esse importante tema e os seus aspectos importantes que vamos estudar essa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Para nós é um prazer recebê-lo mais uma vez a fim de darmos sequência a essa série de estudos que tem nos levado ao aprofundamento de conhecimentos específicos sobre os detalhes da profecia bíblica. Nós estamos juntos desbravando sinais, símbolos, imagens e ilusões da profecia bíblica a fim de que possamos compreender mais e melhor aquilo que o Senhor reservou para mim e para você através deste importante conteúdo da Palavra de Deus. Por isso, logicamente, você é extremamente bem-vindo neste canal. Nós já somos mais de 930 pessoas participando desta unidade da Escola Sabatina a cada semana. E eu espero em Cristo Jesus que a cada momento e a cada semana você tem tido a oportunidade de acessar maior conhecimento e, logicamente, por meio da Palavra de Deus, receber maiores bênçãos do Senhor. O nosso objetivo sincero é despertar em você e motivá-lo a cada vez mais dedicar tempo à oração, o estudo da Bíblia, comunhão com Deus e ao testemunho pessoal. Bases importantes que fazem parte indispensavelmente da vida cristã e nos ajuda a crescer, nos desenvolver, receber as bênçãos e ser bênção a outras pessoas. Que este canal, que os conteúdos que aqui estão sendo postados sejam bênção para você e de modo especial que você também compartilhe essas bênçãos com outras pessoas. Por isso, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas, deixe também o seu comentário para que saibamos de onde você está assistindo e de modo especial qual é a sua impressão daquilo que você tem recebido. E de forma sincera, compartilhe, espalhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, esse canal possa crescer, possa ser divulgado e as bênçãos de Deus alcancem a todos aqueles que amamos e que desejamos também que sejam alcançados pelos cuidados do Senhor. Nessa semana, nós estamos na 7ª lição do trimestre. Já estamos aí no meio desse trimestre e eu espero em Cristo que você esteja fazendo provisões para que você já tenha a possibilidade de adquirir a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Assim você terá condições também de já estar preparado para que assim que encerrarmos este tema, você possa iniciar o próximo. No próximo trimestre, só adiantando para você, nós estaremos estudando juntos o livro de Êxodo. E será logicamente um prazer desbravar e conhecer mais e mais da Palavra de Deus, a fim de que a sua vida seja repleta de bênçãos, ok? O tema da lição desse trimestre, ou melhor, dessa semana, será Fundamentos Proféticos. E o verso para memorizar está em Isaías capítulo 6, no verso de número 8. Contudo, antes de irmos propriamente dito ao estudo, eu quero convidar você a uma oração. Eu quero que você, onde quer que você esteja, receba as bênçãos do Senhor, nos preparando para esse momento de estudo da Palavra de Deus. E nesse momento, gostaria de convidá-lo a isso então. Feche seus olhos e oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, aonde quer que esteja um desses nossos muitos seguidores e desses nossos muitos irmãos e amigos que fazem parte desta classe da Escola Sabatina, que o Senhor neste momento o encontre com bênçãos. Independente se ele esteja, Senhor Deus, numa situação de tranquilidade e paz, independente se ele esteja indo ao trabalho, retornando dele, quem sabe esteja na sua casa, junto de sua família ou distante delas. Quem sabe esta oração encontre esse nosso irmão com saúde ou carecendo dela. Quem sabe encontre ele com paz e tranquilidade ou carecendo da paz que só vem do Senhor. Independente de qual seja a condição, nos ilumine através do Teu Espírito ao estudarmos a Tua Palavra, mas derrame sobre a vida deste nosso irmão graça, perdão
e bênção, a fim de que se careça de cura e restabelecimento, que ele seja curado, levantado e principalmente fortalecido pelo teu poder. Fica conosco e nos dirija. Nós oramos por Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui em Jaíba, na cidade e no distrito pastoral a qual somos responsáveis como pastores da Igreja Adventista, mas quero estender aqui um abraço não só àqueles que fazem parte desta classe da Escola Sabatina nesse contexto, mas também na cidade de São Francisco, onde já passamos e fomos ali também pastor, auxiliando e dirigindo a igreja naquele território, bem como nos demais territórios que já estivemos. Estendemos aqui um abraço aos nossos irmãos em Portugal, Moçambique, Angola, países onde pessoas estão nos acompanhando e também em todos os locais onde já passamos, fizemos irmãos, amigos e queremos que de forma especial cada um deles sejam alcançados pela bênção do Senhor. Muito bem, como disse anteriormente, estamos na 7ª lição desse trimestre, o título é Fundamentos Proféticos e o verso para memorizar se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, no verso de número 8. Quero convidar, logicamente, que você tome em tuas mãos a lição da Escola Sabatina. Caso não a tenha, abra a Bíblia para que juntos possamos ir a esse texto e darmos então a introdução ao estudo da lição. O texto diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um texto extremamente importante da palavra de Deus que traz para mim e para você um momento especial em que Isaías teve o privilégio de estar diante da glória de Deus. Em visão, você e eu sabemos, o capítulo 6 descreve que Isaías foi levado até a sala do trono de Deus e ele teve o privilégio de ver o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Anjos estavam ao seu redor, enquanto a glória de Deus preenchia o lugar. Os anjos então declaravam: Santo, Santo, Santo. Diante da santidade de Deus e diante do privilégio de ter a visão do caráter do Senhor, Isaías teve também a oportunidade de examinar o seu próprio caráter, a sua própria condição, e enxergou em si mesmo pecado e a necessidade de receber de Deus não somente o perdão, não somente a remissão dos pecados, mas sobretudo a purificação e a preparação para a obra. E é nesse ponto específico que o texto destaca que, depois de ser perdoado e principalmente de ser restaurado e purificado, Isaías ouve o chamado do Senhor, a vocação de Deus. E neste contexto de chamado e vocação, Isaías então responde prontamente, dizendo que Deus poderia enviá-lo para então cumprir a sua obra. Esse texto é extremamente importante por vários motivos, mas em especial porque destaca o fato de que quando você se coloca na presença de Deus, você é impressionado pela santidade do Senhor. E uma vez impressionado pela santidade de Deus, você compreende a sua condição e realidade. Uma vez compreendendo a sua realidade, você então depõe a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele faça em você e por você o que você não pode fazer. Uma vez então tocado e transformado pelo Senhor, prontamente nós somos então atraídos pelo Espírito de Deus a fim de participar da obra do Senhor. Esse é o cerne desse texto. Esse é o ponto central, aonde através de um encontro com Deus, eu e você somos usados para testemunhar do poder de Deus que transforma vidas e corações. Neste contexto, a lição vai nos levar a entender melhor o que acontece na sala do trono de Deus, os elementos contidos ali e, em especial, destacar a personalidade ou a função dos anjos do Senhor que ali se encontram. A lição vai destacar assim: o direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como criador de todas as coisas. Apocalipse 4, verso 11 destaca isso. E em seu caráter. Grave esse detalhe. Nessa semana vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus santo.
e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudam a compreender e apreciar o alto chamado de Deus estendido a nós, pecadores, perdoados e redimidos. Todo esse contexto está muito bem claro e descrito dentro da sala do trono de Deus, porque é ali que nós entendemos o caráter santo do Senhor, ali entendemos a importância do sacrifício de Cristo e, de forma especial, entendemos o que Deus pode fazer por nós e, ao mesmo tempo, através de nós, ao sermos usados como instrumentos para levar a palavra do Senhor. Na lição de domingo, a lição vai destacar assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe, a visão importante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. Vamos relembrar um pouquinho o que ocorreu em Isaías capítulo 6, a partir do verso de número 1, mas com destaque em especial o efeito daquilo que estava acontecendo na vida do profeta. Como dissemos anteriormente na introdução, o texto bíblico destaca que, ao ser chamado ao ministério, Isaías foi confrontado com a sua própria realidade. E diante do medo e da incerteza daquilo que poderia acontecer, ou até mesmo da sua própria capacidade de servir o Senhor, Deus dá a ele um privilégio. Que privilégio é esse? Leva-o em visão à sala do trono de Deus. Isaías tem uma visão do templo, ou melhor dizendo, do santuário celestial, e observa dentro do lugar santo que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Na visão, a glória de Deus preenche todo lugar. E a Bíblia diz que anjos estavam ao seu redor e entoavam uma afirmação: Santo, Santo, Santo. Nesse momento, Isaías então é confrontado com a sua própria realidade e pecaminosidade e reconhece que é uma pessoa pecadora, carecendo da graça, mas principalmente do poder transformador de Deus. Nesse contexto, ao ser tocado por uma brasa viva, tirado do altar de incenso, Isaías então é perdoado, restaurado e transformado. E neste momento, houve então do Senhor um chamado: quem enviarei? O intuito, a ideia de Deus aqui era levar ao povo a oportunidade de salvação, contudo, despertá-los para a realidade de seus pecados. Uma vez que Isaías foi também confrontado com a realidade de seus pecados e foi por Deus perdoado e restaurado, Isaías agora entende que ele pode ser usado por Deus como instrumento para mostrar ao seu povo o que Deus fez por ele e que, por semelhante modo, pode também fazer em favor do povo. Nesse contexto, Isaías, então, confrontado por sua realidade, sabendo o que Deus pode fazer, coloca-se à frente, dá um passo à frente e coloca-se diante do Senhor, a fim de ser usado como instrumento para cumprir a sua obra. A lição ainda vai adiante e destaca o seguinte: na presença de Deus, sentimos que estamos perdidos. Esta foi a constatação de Isaías. Diante da santidade, da glória do Senhor, Isaías percebe que ele é de fato um pecador, que carece da graça transformadora do Senhor, bem como do seu perdão e da sua restauração. Observe, leia Isaías capítulo 6, versos 6 a 8. Isaías sabe que o pecado destrói, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Por que ele é importante? Leia Isaías capítulo 6, versos 6 a 8 e deixe aqui nos comentários qual a sua impressão e a sua resposta. Isaías foi purificado quando um serafim pegou uma brasa do altar e tocou a sua boca com ela. Provavelmente era o altar de incenso, como dissemos anteriormente, onde a intercessão era feita pelo povo, conforme Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava agora apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. Você consegue entender? Diante do trono de Deus, é-nos dado a oportunidade de constatar a santidade do Senhor. E diante da santidade de Deus, somos confrontados com a nossa pecaminosidade. Deus, então, de forma graciosa e amorosa,
nos oferece o perdão, a restauração e a transformação mediante o perdão dos pecados. Uma vez perdoado, estamos agora aptos a estar diante do Senhor mediante a intercessão e mediação de Cristo Jesus. Mais do que isso, não somente somos aceitos diante de Deus, mas somos também capacitados e comissionados a fazer a obra de Deus nesse mundo, apresentando ao mundo o que Deus fez por cada um de nós. A lição ainda conclui essa parte dizendo: a palavra aqui para serafim significa aquele que queima, ou em outras palavras, aquele que é usado para purificar. Consegue entender? A figura do serafim presente na visão de Isaías e de forma especial utilizado para levar purificação, graça, perdão e restauração a Isaías, significa de forma muito clara o processo de purificação que Isaías participou. E ao participar e estando agora purificado, é habilitado a ser usado por Deus como instrumento na sua obra de pregação do Evangelho. A lição vai adiante e na parte de segunda-feira vai destacar os dois querubins e vai dizer assim: assim que nossos pais foram expulsos do jardim do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden, 2 querubins e uma espada flamejante, conforme está em Gênesis capítulo 3, no verso número 24. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que representa o trono de Deus, conforme descrito em Êxodo capítulo 25, no verso de número 18. Embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, conforme está relatado em Gênesis capítulo 3, no verso de número 22, era também símbolo da esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso ou, entre aspas, à presença do Senhor. Então entenda, quando Adão e Eva pecaram, eles foram retirados da presença de Deus. O texto bíblico deixa claro que o objetivo do Senhor é que, enquanto estivessem na condição de pecado, Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida e com isso pudessem então viver eternamente naquela condição. Por essa razão, foram então separados da árvore da vida e colocados para fora do jardim do Éden. Na porta do jardim, Deus colocou, segundo a Bíblia, 2 querubins. Esses tinham a função de impedir que os homens, Adão e Eva, tivessem de novo acesso ao paraíso e à árvore da vida. Contudo, ao mesmo tempo, enquanto estavam ali para proteger a árvore, ao mesmo tempo estavam ali entre os pecadores e Deus. De uma maneira ou de outra, a função deles não era somente proteger o acesso à árvore, mas também indicar o acesso à árvore. Você consegue entender? A presença dos querubins ali não somente impedia que eles voltassem para dentro do jardim, terem então acesso à presença de Deus, mas também indicava o caminho à presença do Senhor. Você consegue entender? Era por aquele caminho que Adão e Eva tinham ou teriam acesso novamente à presença do Senhor. E era ali que eles buscavam comunhão com Deus. A lição ainda vai destacar o seguinte: quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, no verso 24, o termo hebraico utilizado aqui é shakan, de onde vem a palavra traduzida para tabernáculo, em Êxodo capítulo 25, verso 9, bem como também em Números capítulo 3, no verso de número 26. Portanto, uma tradução livre de Gênesis capítulo 3, verso 24, poderia ser: Deus tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden. Você consegue entender o que a lição está destacando aqui? Note, ao mesmo tempo que os querubins colocados por Deus à porta do jardim impedia o acesso de Adão e Eva e de seus filhos à árvore da vida, eles estavam ali também para indicar o caminho à árvore da vida. Entenda o que eu estou dizendo? Eles estavam ali para representar aonde estava a presença de Deus. Por isso, o verbo utilizado ali
no sentido de Deus ter colocado aqueles querubins ali, também leva à compreensão de que era ali que estava a presença do Senhor. Assim como ocorreu no tabernáculo do deserto, os querubins estavam ali para simbolizar que ali a presença do Senhor estava. O Senhor os colocou ali para que naquele lugar Adão e Eva pudessem ter acesso à presença de Deus, ainda que não diretamente, de forma livre, como eles tinham anteriormente, mas era ali onde eles iam buscar a presença do Senhor. Por isso, Ellen White, escritora americana, destaca que era na porta do jardim, aonde estava a presença dos querubins, que Adão e Eva buscavam a Deus. Por isso, a ideia e a alusão, melhor dizendo, de tabernáculo, local da presença de Deus. Você consegue entender isso? Embora por conta do pecado Adão e Eva tenham sido afastados da presença física do Senhor, Deus deu a eles um local, um ponto de encontro, um tabernáculo, uma tenda, aonde eles poderiam se dirigir para se encontrar com o Senhor e ali, de forma ainda que limitada pelo pecado, tivessem acesso à comunhão com Deus. Nota a justiça do Senhor, mas ao mesmo tempo a sua bondade, a sua atenção e o seu amor, o desejo de se relacionar com o homem, apesar do pecado. A lição vai adiante na parte de terça-feira, destaca o seguinte tema: como brasas vivas. E aqui vamos conseguir entender um pouco melhor o processo ocorrido dentro da sala do trono e os resultados dele na nossa vida e através da vida das pessoas. A lição destaca assim: querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes. Ezequiel capítulo 10, no verso 8 e 14, destaca isso. Note com cuidado que a lição está trazendo para mim e para você agora, porque através dessas referências vamos conseguir entender melhor aquilo que aparece nas profecias relacionadas a Apocalipse, relacionados também aos seres viventes ali apresentados. Ok? A lição vai adiante e diz: eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus. Então veja, os querubins são anjos destacados para estar ao lado do trono de Deus. Já vimos isso em relação à porta do jardim do Éden. Lembra disso? Querubins foram ali colocados para proteger o acesso à árvore da vida, mas também indicavam a presença de Deus. Dentro do contexto profético, dentro do contexto do templo, os anjos são aqueles que são descritos, sempre retratados, ao lado do trono de Deus. Grave essa informação. Ezequiel viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz que assim como Isaías, no momento do seu chamado e da sua vocação, Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus. Quando você vai a Ezequiel capítulo 1, do verso 4 ao 14, a Bíblia destaca de forma bem clara a visão de Ezequiel. E em meio aos símbolos e às imagens, Ezequiel tem a oportunidade de ver anjos do Senhor ao redor de seu trono, descritos ali como seres viventes. A lição vai adiante e destaca: enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham o mesmo rosto que os 4 seres viventes da visão de João, lá em Apocalipse: leão, boi, águia, e homem. Assim como foi visto na visão de Ezequiel, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11, também destaca seres viventes semelhantes àqueles que Ezequiel teve o privilégio de ver em sua visão. A lição ainda vai destacar: observe, essas criaturas misteriosas que tinham 4 rostos não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, eles são chamados de querubins. Ou seja, em outras palavras, os seres viventes que Ezequiel viu na primeira visão são identificados na segunda visão, no capítulo 10, como sendo querubins. Ou seja, os querubins aqui estão relacionados com os seres viventes. A lição ainda destaca: além disso, eles são associados a brasas vivas, da visão que Isaías teve
dos serafins. Então, note um ponto importante. Na visão de Isaías, Isaías viu serafins ao redor do trono de Deus. Lembra disso? Serafins estavam ali presentes. Contudo, Ezequiel, na sua visão, ao observar a sala do trono, ele vê querubins. Isaías viu serafins, Ezequiel viu querubins. E esses querubins, vistos por Ezequiel, eles são associados também aos seres viventes, que vai estar presente em Apocalipse. Então note, os seres viventes descritos em Apocalipse capítulo 4 são, por consequência, associados aos querubins que Ezequiel viu em sua visão. Isso ajuda eu e você a entender que os seres viventes mencionados em Apocalipse, bem como mencionados também em Ezequiel capítulo 1, estão associados a querubins, anjos que são sempre retratados estando na presença do trono de Deus. Você compreendeu isso? Ok. Entendido isso, nós vamos então avançar, porque a lição de quarta-feira destaca o seguinte: Deus no meio de seu povo. A lição destaca assim: guiados pela presença de Deus, que se manifestava na nuvem, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seu acampamento ao redor do tabernáculo, 3 tribos de cada lado. A presença de Deus descia ao lugar santíssimo e se estabeleceria no meio então de seu povo. Então note, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, a presença de Deus estava junto deles. Deus então ordenava que o povo parasse. O tabernáculo era montado de modo que ficava ao centro do acampamento. Tribos eram então distribuídas ao redor deste acampamento, ou ao redor do tabernáculo, a fim de que todo o acampamento, de forma organizada, tivesse acesso ao santuário de Deus. Deus estava no centro e o acampamento armado ao redor. Observe que cada uma dessas 4 tribos dominantes hasteava seu próprio estandarte para designar quem eram. Embora as escrituras não descrevam o que havia em cada uma das bandeiras ou estandartes, existe uma tradição interessante que usa como base Gênesis 49 e Deuteronômio 33 e que atribui os 4 rostos da visão de Ezequiel a cada um dos 4 pontos cardeais. De acordo com a tradição rabínica, o estandarte de Judá tinha a figura de um leão, o de Ruben a semelhança de um homem, ou a cabeça de um homem, o de Efraim a figura de um boi, e a de Dan a imagem de uma águia. Assim, os 4 seres viventes escritos por Ezequiel eram representados nesses 4 estandartes. Note, essa é uma tradição rabínica judaica que associa as bandeiras utilizadas pelos acampamentos de Israel à visão de Ezequiel. Você consegue entender? Quando você vai a Números, no capítulo de número 2, do verso de número 3 a 25, você vai ler ali a forma como o povo de Israel se organizava quando então acampava-se ao redor do tabernáculo. As tribos eram organizadas de modo que todas elas estivessem postas, de modo que o tabernáculo estivesse no centro do acampamento. Cada uma dessas tribos bem dispostas e organizadas tinha um representante, uma tribo que os representava, e cada uma dessas tribos tinha uma bandeira. A tradição judaica diz que cada uma dessas bandeiras tinha uma figura, figuras essas que estavam associadas à visão de Ezequiel. A descrição tanto do acampamento de Israel quanto da Nova Jerusalém ressalta um fator crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto de seu trono. Assim como o acampamento de Israel era montado de modo que Deus estivesse em seu centro, assim também a Nova Jerusalém é apresentada como Deus estando no centro, atraindo o seu povo para si. Você consegue entender? A presença do trono de Deus tem a conotação, a ideia de atrair o seu povo para si.
a santidade, a glória, o esplendor do Senhor representado em seu trono, não é para que a humanidade seja afastada dele, repelida dele. Pelo contrário, assim como ocorria na porta do jardim, assim como ocorreu com Isaías, assim como ocorreu com Ezequiel, assim como ocorreu com João, assim como ocorria no deserto, o intento, o objetivo de Deus é que a sua presença atraia o seu povo para si, a fim de que eu e você, como diz a Bíblia, tenhamos acesso ao trono de Deus e nos beneficiemos da sua glória, da sua santidade e principalmente do seu poder transformador, perdoador, que pode nos restaurar e nos usar para pregarmos o Evangelho. A lição vai adiante e vai tratar agora sobre um ponto muitíssimo importante referente a uma figura que também estava na presença do Senhor. A lição de quinta-feira vai tratar sobre Lúcifer, ou mais especificamente sobre a queda de Lúcifer. Por quê? Porque a lição destaca o seguinte: não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda, ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo, mas em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. Observe o que a lição vai destacar. O que levou à queda de Lúcifer? Estou na pergunta de número 5. Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos recebem. Ezequiel capítulo 28, verso 11 a 17, bem como Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, e também Apocalipse 14, verso 1 a 12, descrevem de forma bastante clara aquilo que aconteceu com Lúcifer. Como dissemos na semana passada, não há um texto claro na Bíblia que faça uma descrição indicativa de quem é Lúcifer e qual foi o seu processo até a queda. Contudo, o livro de Ezequiel e o livro de Isaías traz a mim e a você textos que nos ajudam de forma alusiva a compreender aquilo que aconteceu com o anjo de Deus. A Bíblia descreve que este anjo era um querubim cobridor. Ele estava na presença de Deus e a sua função era apresentar ao universo a glória do Senhor. Era participar da presença de Deus e ser um reflexo daquilo que Deus é. Contudo, num determinado momento, a Bíblia diz que elevou-se o seu coração e em meio à sua beleza e formosura, ele então se corrompeu e achou-se iniquidade no coração desse ser criado. Ele então, como diz a Bíblia, foi lançado fora da presença de Deus. Buscou então, através disso, alcançar o que desejava através de uma guerra. A Bíblia descreve isso. Mas não achando-se no céu lugar para ele, nem para aqueles que o seguiam, Deus então o expulsou da presença do Senhor. O grande ponto importante a ser analisado na queda de Lúcifer é o fato de que ele, criado como um ser perfeito, estava na presença do Senhor. Ao contrário daquilo que ocorreu com João, ao contrário do que ocorreu com Ezequiel e principalmente com Isaías, que diante da glória do trono de Deus tiveram a vida transformada, este querubim, Lúcifer, ao invés de ter a vida transformada para representar a glória de Deus, buscou a sua própria glória, o seu próprio crescimento e desejou o lugar de Deus. A lição então fecha mostrando para mim as consequências da escolha de Lúcifer, uma escolha totalmente contrária daquilo que Deus desejava para o seu servo. Mas ao mesmo tempo, destaca que nós, hoje, alcançados pelo pecado, podemos, através de uma clara visão do trono de Deus, enxergar o seu caráter, a sua santidade, a sua graça, o seu amor. E por meio deste confronto de enxergarmos quem Deus é, termos então o privilégio de refletirmos e analisarmos quem nós somos, entendendo que somos pecadores, caídos e destituídos da glória de Deus. Mas uma vez tendo acesso ao trono do Senhor por meio de Cristo, o Senhor então nos oferece, mesmo em nossa condição de pecado, mesmo em nossa condição de limitação,
sermos restaurados, transformados e perdoados. E mais do que isso, uma vez tendo acesso ao perdão, à graça e à misericórdia, sermos então usados para aceitarmos o convite de Deus e levarmos às outras pessoas aquilo que Deus fez por nós. Assim foi com Isaías. Isaías, um pecador confesso, diante da glória de Deus, teve o privilégio de se encontrar com o Deus gracioso, que ama e perdoa. Uma vez então transformado por Deus, restaurado e purificado, Isaías então aceitou o convite e o chamado de Deus para oferecer ao seu povo aquilo que Deus fez por ele. Esse é o grande mistério e ao mesmo tempo a grande estratégia de Deus para nos salvar. Ele nos atrai para si, restaura a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos convida agora a sermos portadores desta mesma bênção às outras pessoas. Que você, independente da condição em que se encontre, independente da realidade que você se encontre hoje, busque em Deus pela fé e por meio de Cristo ter acesso ao trono de Deus. E assim como os profetas do Senhor tiveram o privilégio de ver a glória de Deus e serem por ela transformados, perdoados e restaurados, seja você também alcançado por esse privilégio. E uma vez alcançado, permita que Deus use você para levar essa mesma oportunidade, esse mesmo evangelho, essa mesma boa notícia a todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus o abençoe de modo especial. Que onde quer que você esteja, você receba as bênçãos do Senhor e que essa semana continue sendo para você uma semana de bênçãos. Nós nos encontramos na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, compreendendo mais e melhor não só a sua vontade, mas também o seu caráter e o que Ele pode fazer por mim e por você. Nos encontramos na próxima semana e que Deus o abençoe.